Semelhantemente tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês, nenhum trabalho servil fareis. Será para vós dia de jubilação. Então por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. Pela sua oferta de mânjares, de flor de farinha, misturada com azeite, 3/10 para o bezerro, 2/10 para o carneiro, 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto do mês e a sua oferta de mânjares, o holocausto contínuo, a sua oferta de mânjares, com as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. No dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação e afligireis as vossas almas. Nenhum trabalho fareis, mas por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, eles serão sem defeito. Pela sua oferta de mânjares, de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para o bezerro, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, um bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado, pelas propiciações e do holocausto contínuo e a sua oferta de mânjares, com as suas libações. Semelhantemente aos 15 dias deste 7º mês, tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. Por holocausto em oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 13 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, eles sem defeito, pela sua oferta de mânjares, de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para cada um dos 3 bezerros, 2/10 para cada carneiro entre os 2 carneiros, e 1/10 para cada um dos 14 cordeiros, um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de mânjares e a sua libação. Depois, no 2º dia, 12 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. A sua oferta de mânjares, as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de mânjares e das suas libações. No 3º dia, 11 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. As suas ofertas de mânjares, as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo os estatutos. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de mânjares e da sua libação. No 4º dia, 10 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. A sua oferta de mânjares, as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. Um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de mânjares e da sua libação. No 5º dia, 9 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. A sua oferta de mânjares, as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo os estatutos. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de mânjares e da sua libação. No 6º dia, 8 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, a sua oferta de mânjares, as suas libações, para os bezerros,
para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo os estatutos. Um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de manjares e da sua libação. No 7º dia, 7 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros, de 1 ano sem defeito. E a sua oferta de manjares, as suas libações, para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. Um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de manjares e da sua libação. No 8º dia tereis dia de solenidade, nenhum trabalho servil fareis. E por holocausto em oferta queimada de cheiro suave, ao Senhor oferecereis um bezerro, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. A sua oferta de manjares, as suas libações, para o bezerro, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares e da sua libação. Estas coisas fareis ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos, com as vossas ofertas de manjares, com as vossas libações, com as vossas ofertas pacíficas. Falou Moisés aos filhos de Israel, conforme a tudo que o Senhor ordenou a Moisés. Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo o que saiu da sua boca, fará. Também quando uma mulher, na sua mocidade, estando ainda na casa de seu pai, fizer voto ao Senhor, e com obrigação se ligar a seu pai, ouvir o seu voto e a sua obrigação, com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos, e todas as obrigações com que ligou a sua alma será válida. Mas se seu pai a proibir no dia que tal ouvir todos os seus votos e as suas obrigações, com que tiver ligado a sua alma, não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai a proibiu. Se ela for casada e for obrigada a alguns votos, ou dito irrefletido dos seus lábios, com que tiver ligado a sua alma, e seu marido o ouvir e se calar para com ela no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão válidas. Mas se seu marido a proibir no dia em que a ouvir e anular o voto que estava obrigada, como também a declaração dos seus lábios com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo com que ligar a sua alma sobre ela será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e seu marido o ouviu e se calou para com ela e não a proibiu, todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com que ligou a sua alma será válida. Porém, se o seu marido lhe anulou no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer da obrigação da sua vida, não será válido. Seu marido lhes anulou e o Senhor lhe perdoará. Todo voto, todo juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido confirmará ou anulará. Porém, se seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirma todos os seus votos e todas as suas
obrigações que estiverem sobre ela, confirmado-lhe tem, porquanto se declarou e calou para com eis, no dia em que o ouviu. Porém, se de todos lhe anular depois que o ouviu, então ele lavará iniquidade, ele levará dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e sua mulher, entre o pai e sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor nos midianitas. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel. Enviareis a guerra, assim foram dados, dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. Moisés os mandou à guerra, 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os vasos do santuário e com as trombetas do alarido da sua mão. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenou a Moisés, e mataram a todos os homens. Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, a Evi, a Requem, a Azur, a Ur e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas, e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais, todo o seu gado e todos os seus bens. E queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos. Tomaram todo o despojo, toda a presa de homens e de animais. Trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa e o despojo para o arraial nas campinas de Moabe, que estão junto ao Jordão, na altura de Jericó. Porém, Moisés e Eleazar, o sacerdote, todos os maiorais da congregação, saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães de milhares e capitães das centenas que vinham do serviço da guerra, e Moisés disse-lhe: Deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo homem entre as crianças e matai toda a mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. Alojai-vos 7 dias, fora do arraial. Qualquer que tiver matado alguma pessoa e qualquer que tiver tocado algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia, vos purificareis a vós e a vossos cativos. Também purificareis todas as vestes, toda a obra de peles, toda a obra de pelos, de cabras e todos os utensílios de madeira. Disse Eleazar, o sacerdote, aos homens da guerra, que foram à peleja: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda coisa que pode resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa, todavia se purificará
com a água da purificação, mas tudo que não pode resistir ao fogo, fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faze a soma da presa que foi tomada, de homens e de animais, tu, Eleazar, o sacerdote, os cabeças das casas dos pais da congregação, e divide a presa em 2 metades, entre os que se armaram para a peleja e saíram à guerra, e toda a congregação. Então, para o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra, que saíram a esta peleja, de cada 500 uma alma, dos homens, dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da sua metade o tomareis, e o dareis ao sacerdote Eleazar, para a oferta alçada do Senhor. Mas da metade dos filhos de Israel tomarás um de cada 50, um dos homens, dos bois, dos jumentos e das ovelhas e de todos os animais, e os darás aos levitas, que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. Fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenou a Moisés. Foi a presa restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, e 72.000 boi, e 71.000 jumentos, e das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele, todas as almas foram 32.000. E a metade, que era a porção dos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. Das ovelhas, o tributo para o Senhor foi de 675. Foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61. E houve de almas humanas 16.000, e o seu tributo para o Senhor 32 almas. E deu Moisés a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. E da metade dos filhos de Israel, que Moisés separou dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foi das ovelhas 337.500, e dos bois 36.000, e dos jumentos 30.500, e das almas humanas 16.000. Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50 homens, e de animais, e os deu aos levitas que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. Então chegaram-se a Moisés os capitães que estavam sobre os milhares do exército, os tributos e os centuriões, e disseram a Moisés: teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sobre as nossas ordens, e não faltam nenhum de nós. Por isso trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou: objetos de ouro, cadeias, manilhas, anéis, argolas e colares, para fazer expiação pelas nossas almas perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. Foi todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor, 16.750 ciclos, dos tribunos e dos centuriões. Pois cada um dos homens de guerra tinha tomado presa para si. Receberam, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos tribunos e dos centuriões, e o levaram à tenda da congregação por memorial para os filhos de Israel, perante o Senhor.